Olá! Sejam bem-vindos. Tem que escolher um filtro. Vai ficar bonitinho sem filtro hoje, mas deixa eu escolher o filtro aqui da live de hoje. Eu rodo e sempre escolho o mesmo filtro, não é? Deixa eu ver. Sempre essa saga do filtro, a saga do filtro. Eu não sou obrigada a nada. Mas eu quero colocar um filtro. Tirando esse não sou obrigada a nada, nem dá pra tirar. Ia ficar legal. Eu acho esse tão fofo, tão bonitinho. Esse também é bonitinho. Pegando mensagem aqui. Nossa, borboleta. Eu brincando com os filtros aqui. Acho que eu encontrei. É esse que eu faço, né? Eu faço sempre, não é esse? Ou é esse? Não, não é esse não. Olá! Oi, Renan. Tô escolhendo um filtro pra live. Nossa, adorei esse. Oi, Elzelita, tudo bom? Tô escolhendo o filtro da live aqui. Esse aqui é bem nostálgico. Ah, eu gostei desse, mas acho que ficou muito vermelho. Acho que eu vou voltar para aquele de sempre. Qual é? É esse? Calma aí. Eu acho que esse aqui é que eu não sei o nome dele. Deixa eu abaixar esse volume aqui para começar essa live. Olá, Thaís! Vou começar essa live agora. Baixar esse volume. Pronto. Deixa eu tirar a música. E vamos começar. Já são 4:02. 2 minutinhos atrasadas escolhendo o filtro. Estamos escolhendo o filtro pra live. Olha, esqueci de mais uma coisa. Ah, Zelita, o horário tá ruim? Fala aí um horário que é melhor pra você. Às 18 horas, quem sabe? Vou colocar aqui. Eu esqueci de colocar o slide aqui, com o tema da live de hoje. Eu não sei como é que faz pra colocar. Uma vez eu consegui colocar o tema da live. O tema da live ficou bem aqui em cima. Acima dos comentários. E eu não sei mais como que eu faço isso. Se você souber, me ajuda aí, que eu não sei como é que eu faço isso. Pronto. Toda hora eu vou ter que chegar um pouquinho pra frente, porque é pra mudar o slide, tá? Pra mudar o slide. Começar aqui, pegar minha colinha. Alzelita, fala aí pra mim qual é o melhor horário pra você. Já sempre voltando aqui. Acima dos comentários. Acima dos comentários. É aqui pra mim não apareceu. Hoje não apareceu o lugar de colocar o tema. Ou se apareceu, eu perdi. Eu não sei se tem um prazo pra eu colocar, entendeu? Então acho que eu perdi. Mas o tema é esse. 10 mandamentos da precificação de doces. São 10 mandamentos que a gente não pode deixar de cumprir. Pra quem não me conhece, eu sou a Isadora Soares e eu ajudo as confeiteiras que trabalham em casa a alavancarem as vendas dos bolos e doces com estratégias de conquista, fidelização de clientes. Oi, tá chegando mais gente aqui, tudo bom? Que bom que você tá sempre voltando, Alzelita. Que bom que você tá sempre voltando. Doida pra fazer o curso com você. Ai, Thaís, que legal! Que legal! Vai ser uma honra, um prazer ter você num curso comigo. Às 18 horas pra mim seria melhor. Zelita, então, vou fazer o seguinte. Eu não sei se essas lives do Instagram eu consigo fazer às 18. Eu vou tentar também, mas aí eu aviso na semana que vem. Eu vou conversar aqui com a minha equipe direitinho pra ver se tem como eu fazer a live às 18 a partir da próxima live, tá bom? Que aí fica um pouquinho melhor pra vocês. Pra você, eu acredito que pra mais gente também. Agora, no mini curso... Oi, Elaine! No mini curso, as aulas vão ser às 18 horas. Então já vai ser... Não vai ter
como não participar, porque às 18 horas vai ficar melhor. Então, como eu estava falando, eu vou começar a falar aqui para quem eu quero falar, como eu tenho sempre falado, para quem está começando nessa área da confeitaria em casa e precisa precificar os doces corretamente para não ter prejuízo. Oi, Carla! Tudo bom? Na live anterior, eu falei sobre conquistar os clientes. Como que a gente atrai, como a gente conquista os clientes. Mas de que adianta a gente atrair, a gente conquistar os clientes se for pra gente levar prejuízo? Não adianta nada, mas fácil ficar sem cliente, que aí fica no 0 a 0. E hoje eu vou falar sobre os 10 mandamentos da precificação dos bolos e doces. Só que eu quero perguntar para você que já chegou aqui, se esses assuntos que eu venho trazendo, essa já é a 4ª live aí desse período, se realmente está ajudando de alguma forma. Eu comecei a abordar esses assuntos porque eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás no meu Instagram, perguntando sobre as maiores dificuldades encontradas pelas pessoas que estavam me seguindo ali na área da confeitaria em casa. Eu dei 4 opções: receitas, utensílios, ingredientes e precificação. E para minha surpresa, as opções que tiveram mais votos foram clientes e precificação, tá? Por isso que na primeira live eu comecei a falar sobre os primeiros passos de quem tá querendo entrar, tá chegando agora nesse mundo doce aí da confeitaria. No caso, era para nivelar um pouquinho o conhecimento de todo mundo. Coloquei, menina! Alguém tinha que falar, né? Eu coloquei a Dolma, gente. É porque eu fiz a enquete perguntando, que eu tava com muito frio, gente. Quanto é que tá fazendo aí a temperatura? Aí tá fazendo a mesma coisa que aqui, né, Carla? 22 graus tava fazendo, marcando. Aqui no Instagram tava marcando 22 graus aqui. Só que eu sou muito frienta, sei lá como é que fala, né, gente? Então eu sinto muito frio, Tem que estar sempre com uma meia no pé porque eu fico com muito frio. E 22 graus pra mim já é praticamente nevar, entendeu? Já é praticamente nevar. Então fica complicado. Aí eu tava de casaco, eu fiz uma enquete, só que faltava o quê? 5 minutos pra começar. Então não deu pra ver o resultado da enquete ainda. Mas aí pras próximas, se tiver frio, quem sabe? Se todo mundo votar... Olá, Elga, tudo bom? Se todo mundo votar aí que é melhor eu ficar de casaco mesmo, né? Quem sabe? Mas aqui ó, eu tenho a touquinha que protege minha orelha do frio e o Doma também, né? É comprido, então eu não tô com tanto frio assim mais não. É porque ele é mais fino do que o casaco, né? Com certeza. Ai, ai. 15 graus, Elaine, meu Deus do céu, que horror! Eu não sou a maior amante do frio, tá, gente? Eu gosto muito do sol, gosto muito do verão. E a gente no inverno, né? Pois é, 22 graus é quem já tá de casaco. Pra carioca é frio mesmo. Então, voltando aqui, se vocês quiserem colocar aí, pode colocar nos comentários, tá? Quantos graus tá fazendo aí na sua cidade? Na primeira live, como eu disse, eu fui nivelando pra saber... nivelando o conhecimento, dando os primeiros passos para iniciar na confeitaria. Na segunda live, eu já vim falando aí com bastante conteúdo para dar aquele up nas vendas, para ninguém desistir pelo meio do caminho. Porque às vezes a gente começa na área da confeitaria, o Renan já é do frio, gente. Ele é do frio, eu sou do calor. Né? Mas os opostos se atraem. Oi, Lidiane, tudo bom? Então, para ninguém desistir no meio do caminho, começou, mas aí não sabe como que faz as vendas. Então, já demos um up nas vendas com aquela segunda live. E na live anterior, eu falei sobre como conquistar os clientes, porque não adianta nada a gente saber vender e não ter para quem a gente vender. E como essa era uma das maiores dificuldades... Olá, Thay, tudo bom? Essa era uma das maiores dificuldades, então eu já abordei logo o assunto. Então todo mundo aqui já sabe vender, já sabe para quem vender, como vender. Agora a gente tem que não ter prejuízo. O tema de hoje é chega de prejuízo, porque também é uma das maiores dificuldades encontradas. E pior do que você precificar errado é não saber que precifica errado.
E quem não sabe que está precificando errado, acaba levando prejuízo sem perceber, tá? Frio é vida, né? Para algumas pessoas, para mim não, eu gosto muito do verão. Comenta aqui pra mim se tem algum assunto, além desses que eu venho tratando, ou se ainda continua com alguma dúvida, tem alguma dificuldade, algum assunto que eu possa ajudar, que aí as próximas lives eu já venho trazendo, venho abordando até no feed mesmo, eu faço live extra, coloco material lá no feed, pra ajudar mesmo, tá? Ajudar quem tá aí começando nesse mundo da confeitaria. A próxima live, ela já tem tema. Eu vou trazer também um assunto que pouca gente fala, eu não vejo muita gente comentando por aqui, que é uma das maiores reclamações também, que é como dar conta de tudo. Minha primeira live, não consegui ver as outras. Não tem problema não, Thaís. Seja bem-vinda, que é a sua primeira live. E eu já deixei uma série, eu separei ela por série. Tá lá no IGTV. Se preferir assistir pelo YouTube também, ela tá disponível no YouTube, as lives anteriores. A live de quarta-feira no YouTube, ela só vai chegar hoje é sexta. Ela chega hoje às 18 horas. Mas no IGTV ela já consta, tá bom? Que aí você pode fazer um Isaflix, ficar assistindo as lives que eu já fiz. Recapitulando aqui, a próxima live, ela será como dar conta de tudo. Porque a gente fala sobre como que a gente faz o bolo, como é que a gente faz o doce, como que a gente vende o bolo, quanto que a gente cobra pelo bolo, pra quem a gente vende o bolo. Mas a nossa vida não se resume a bolo, gente. Não se resume aos doces. Tem gente aqui que é confeiteira, dona de casa, muitas vezes trabalha fora também. Eu tenho aqui muitas pessoas que são esposas, são mães, acima de tudo, mulheres também. Então a gente também precisa se cuidar, não é mesmo? Quem já sentiu aquela dificuldade em conciliar tudo, né? A vida toda, aí sente aquela vontade de jogar tudo pro alto? Não bate às vezes essa sensação? Coloca aqui aquele emoji da bonequinha com a mão levantada pra eu não me sentir sozinha aqui, por favor. Deixa eu ver se eu consigo achar esse emoji aqui da bonequinha com a mão levantada. Eu consigo comentar nas minhas lives, gente? Eu não sei. Primeira vez que eu tento fazer isso. Aqui, achei a bonequinha. A minha bonequinha é essa. Consegui. Então, aqui, a Alzelita também já comentou aqui, ó. E algumas pessoas já vieram falar comigo a esse respeito, que não consegue dar conta de tudo. Então é muito importante alguém abordar esse assunto, a gente bater um papo sobre isso também, desabafar às vezes é muito bom. Carla também, dá conta de tudo. Gente, como é que a gente faz para dar conta de tudo? Eu vou conversar um pouquinho com vocês na próxima live, Thaís também, a esse respeito, tá bom? Lidiane também, todo mundo, gente. A gente precisa de um assunto desse que a gente não vê espalhado por aí nos canais de confeitaria, não é mesmo? Aí, ó, a Elaine também. Pra gente começar, eu gostaria de pedir uma gentileza, deixa eu mudar o slide aqui, que é aquilo que eu sempre peço, tá? Se você pode compartilhar essa live. Entrou, o Ana entrou a mais. Eu vi, mas eu entendi. Eu entendi. Pra gente compartilhar essa live de hoje com quem precisa também desse conteúdo. Olá! Fino Sabor. Qual é o seu nome, Fino Sabor? Que eu tô chamando você pelo nome do seu negócio, mas eu posso te chamar pelo nome se você preferir. No final da live, eu vou liberar lá no nosso grupo VIP do WhatsApp o resumo dessa live de hoje, já para quem fizer o print me marcando nos stories que tava aqui assistindo a live comigo, tá bom? Então manda para todo mundo, clica aí nesse aviãozinho, eu coloquei até o desenho dele aí para você se localizar. É Jéssica, muito prazer, Jéssica. Agora eu só te chamo de Jéssica, não te chamo mais de Fino Sabor. Manda pra todo mundo, compartilha aí, gente. Todo mundo que vier na sua mente, que esse conteúdo vai ajudar a precificar. Sem mais delongas, vamos começar, né, gente? O primeiro mandamento. Olá, Marília, tudo bom? Não copiarás. Eu botei tavela, gente. Tá escrito errado, mas é um B. Acho que é porque fica ao lado no teclado.
Perdão, gente. Não copiarás a tabela da concorrência. Chegou na hora, hein? Chegou bem na hora. Tô 15 minutos enrolando aqui esperando você chegar, hein, Marília? Ai, ai. Vamos lá. Ordália, tudo bom? Na live de como vender mais, eu falei como a gente pode mapear a concorrência. Mas em momento algum, eu falei copie a concorrência. Você pode se inspirar, a gente pode se inspirar sem problema nenhum na concorrência, só que a gente não deve copiar, tá? Ainda mais quando se trata de precificação. A precificação ela é como aquelas respostas que a gente tem que escrever com as nossas próprias palavras. Lembra da época da escola, quando a professora ela colocava na tarefa alguma pergunta e depois no final ela botava justifique a sua resposta? Ou então ela colocava diga com as suas palavras o que você entendeu do texto, geralmente naquela aula de português. Oi, Bianca, tudo bom? Nas aulinhas de português. Então, o preço, ele é a mesma coisa. Eu acho um pouco difícil você encontrar alguém que possa ter feito a precificação do mesmo modo que você. Acho difícil, mas não é impossível não. Pode acontecer, tá? Mas você vai entender ao longo dessa live o porquê. Lembra daquele exercício de matemática lá pra gente resolver os probleminhas? Quando a gente estava lá no ensino fundamental, tinha um probleminha. Fulaninha tem tantas maçãs, dividiu com Beltraninha, quantas maçãs sobraram? Então, a professora ela pedia pra gente colocar todo o trajeto, toda aquela continha que a gente fez para chegar ao resultado. A professora ela queria ver o cálculo, porque por mais que a resposta fosse a mesma, tem um caminho para chegar lá. E se a gente só copia, a gente não sabe qual é esse caminho, a gente não consegue resolver. E na precificação é a mesma coisa. Então, assim como você não colava na época da escola, não cola também aqui, gente, na hora de precificar o produto. Ó, eu acho que ninguém aqui colava na época da escola não, né, gente? Lá na escola, o máximo que ia acontecer seria a professora pegar, você levar uma advertência, uma suspensão, e quem sabe perder a nota daquela prova e acabar sendo reprovado. Só que a consequência aqui é vida real, assim, já é nível hard, né? A gente não aprenderia a matéria lá, a gente não ia pra frente se a gente precisasse daquele conteúdo para adquirir o próximo. Na escola, tudo é pensado didaticamente, tem uma ordem de conteúdos pra gente seguir. Falo isso aqui porque eu sou professora, então disso aí a gente já entende, a gente manja desses paranauê aí. Quem fez formação de professor entende aí o que eu tô falando. Então, essa didática, ela precisa ser seguida, porque um conteúdo depende do outro. Por exemplo, quem não souber ler, não vai saber interpretar um texto. Então, a gente aprende a ler primeiro, para depois a gente interpretar o texto que a gente leu. Se a gente não souber somar, subtrair, multiplicar, a gente não vai saber dividir. Por isso que a gente aprende as 4 operações respectivamente assim, nessa mesma ordem. E a consequência, na hora da precificação, se a gente colar da concorrência, dar uma copiada naquele preço, sem saber quando ela chegou, aquele preço, a consequência é que vai mexer no nosso bolso. E quando mexe no bolso, minha amiga, o buraco é mais embaixo. Aqui a gente já pode perceber que muitas pessoas desistem porque elas simplesmente colam, né? Copiam e colam o preço da concorrência, depois elas têm prejuízo e começam a dar desculpa. Ah, vender bolo doce? Isso não dá dinheiro não, vou parar. E você tá começando a vender bolo? Não dá dinheiro não, hein? E cá pra nós, não dá dinheiro mesmo não. A única coisa que dá dinheiro é mãe. Porque o resto a gente tem que trabalhar mesmo pra fazer dinheiro, né? Não. Quem concorda? Tem que trabalhar, gente. Eu não gosto muito, hoje eu não trouxe água. Vou ficar falando aqui e a garganta tá seca. Eu não gosto muito daquela expressão ganhar dinheiro. Porque a gente não tá ganhando dinheiro quando a gente trabalha. A gente tá fazendo dinheiro, a gente tá conquistando através do nosso suor. O dinheiro, ele não se dá, dinheiro se faz. Não é isso? Vamos cumprir, então, o primeiro mandamento, que é não copiar a tabela de preços do coleguinha e chega de prejuízo. Bora pro segundo mandamento. Vamos lá, segundo mandamento é: não perguntarás a terceiros quanto cobrar em seus produtos. Eu até hoje, gente, respondo
nos grupos de confeitaria lá no Facebook essa questão. Todos os dias entra gente nova e essas pessoas elas realmente não sabem mesmo. E elas perguntam quanto que devem cobrar no produto delas. Olá, Fabi, tudo bom? Eu fiz um vídeo e fiz um post também lá no blog a respeito de precificação de centro de docinhos. E é disparado o mais assistido no canal, o mais lido lá no meu blog. Eu ainda não fiz um conteúdo que superasse isso, não. Olá, Francineide. Exatamente, Elga. Muita gente pergunta quanto que deve cobrar. E eu não fiz nenhum conteúdo que superasse esse. Até hoje é o que as pessoas mais assistem continuamente, mais leem lá no meu blog também. Porque é uma dúvida comum para quem está começando. Só que existe uma grande diferença entre perguntar quanto que alguém está cobrando e perguntar como que faz para cobrar pelo produto, né? São duas coisas diferentes. Tem muita gente aí querendo peixe, só que eu não dou peixe, gente. Eu sou daquelas que ensina a pescar, entendeu? Eu tô aqui para ensinar a pescar, eu não vim dar peixe para ninguém. E eu preciso pedir para você que tá aqui para não ser... aliás, eu não preciso pedir para ninguém que tá aqui para não ser esse tipo de pessoa que fica perguntando, quanto que eu tenho que cobrar? Porque se você tá aqui nessa live 4 horas da tarde, é para aprender a fazer e não só para ter resposta do preço, né, mas sim como montar o preço. E o preço do produto ele depende de vários fatores. E se alguém só pergunta, quanto que é que você cobra que eu vou cobrar? Se essas pessoas elas soubessem que depende de tantos fatores, eu tenho certeza de que elas nunca mais fariam essa pergunta. Para ter uma ideia, os itens que compõem o preço são o custo, o salário e o lucro. Nos custos entram a matéria-prima, que são os ingredientes, as embalagens, porque a gente compra a embalagem, e até se você fabricar, você precisa da matéria para fabricar a embalagem. As despesas como a luz, a internet, o gás, a água, a taxa de máquina do cartão, comissão, aluguel se você paga, sim, tudo isso. E eu vou até explicar como que você faz isso lá na frente. Isso mesmo, depende de vários fatores. Exatamente, Elga. O salário, porque nem relógio trabalha de graça, tá? Todo trabalhador é digno do seu salário, trabalhou, recebeu. É um dinheiro seu para uso pessoal. Já o lucro, que é diferente do salário, ele é da empresa, pertence ao seu negócio, não pertence a você, não pertence a mim. O lucro que eu gerar não é meu, o lucro é da empresa. Oi, Tati, tudo bom? E eu vou falar também sobre isso mais pra frente. Então repete aqui comigo, gente. O lucro não é meu, tá? O lucro não é meu. Sem contar que o marido pode entregar grátis. Né? O marido não entregava grátis. O marido recebia aí a taxinha. A taxa de entrega. Depois de muito tempo, mas recebia. Sem contar, gente, que dentro desses fatores tem subfatores. Eu acho que eu inventei uma palavra agora, né? Subfatores. Nem sei se essa palavra existe. A região, ela importa muito, muito. Ela definitivamente importa muito. Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu for perguntar para uma pessoa que mora no Nordeste quanto que eu devo cobrar, provavelmente essa pessoa ela vai me dizer o preço dela, que... esse preço dela é bem aquém, ele é inferior ao que eu realmente deveria cobrar, porque aqui no Rio de Janeiro os custos são mais altos em questão de preço de insumos e também de salário. O salário ele também muda de acordo com a região, ele muda de acordo com a localidade. Então, com certeza, eu sairia no prejuízo. Então, vamos cumprir esse segundo mandamento aí e não perguntar mais para ninguém quanto que deve cobrar em seus produtos, né? Mas sim como que a gente vai cobrar e chega de prejuízo. Vamos embora pro terceiro mandamento aqui. Eu vou correr aqui porque são 10, eu tô no terceiro. Vai dar 4,5 já. Terceiro, aqui. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Fiquei até com pavor que eu escrevi errado no outro. Transformarás todas as medidas de xícaras, copos, colheres em gramas. Para fazer o cálculo dos ingredientes,
eu sugiro que você tenha uma balança, mas como eu falei lá naquela primeira live, se não tiver, não tem problema, não pode ser uma desculpa para não precificar certo. É só você transformar as medidas que você tem lá na sua xícara em gramas. Não é somente eu saber que uma xícara ela tem 240 gramas. Tem muita gente que fica perguntando qual o tamanho da sua xícara, coisa e tal. Então, não é só eu saber que uma xícara ela equivale a 240 gramas, porque depende do que tem dentro da xícara. Se eu encher uma xícara com algodão, vai pesar a mesma coisa do que eu encher uma xícara com chumbo, por exemplo? Ou um outro exemplo mais prático que a gente usa mais no dia a dia. Se eu encher uma xícara de algodão ou uma xícara de água, qual é a xícara que vai pesar mais? Responde aí nos comentários pra mim. Precisa nem ser uma xícara. Pode ser um saquinho plástico mesmo. Você pode fazer o teste em casa. Enche um saquinho plástico de feijão. Pega um outro saquinho plástico, enche de algodão. Qual vai ser o saquinho mais pesado? Imagina, pode ser do mesmo tamanho. Uma xícara de farinha de trigo, ela não pesa a mesma coisa que uma xícara de açúcar. Por isso, gente, para precificar, a gente precisa fazer essa conversão de xícaras, colheres, copos para gramas. Eu já deixei algumas xícaras, isso aí, o feijão pesa mais. Eu já deixei algumas medidas de xícaras em gramas lá no feed do Instagram. Se você ainda não viu, passa lá, dá uma procurada, que eu vou ver depois. Ou então depois da live eu compartilho aqui nos stories, para você não ter que ficar rolando o seu feed lá, meu feed, né, procurando. Mas se bem que tem tanto conteúdo importante lá, gente, lá no feed, que eu acho melhor deixar você procurar mesmo. Comenta aqui embaixo, tá? Se você prefere que eu poste aqui nos stories de uma vez, ou se você mesma vai lá procurar no feed. Então, continuando. Feita essa conversão, eu faço o cálculo do preço de cada ingrediente separado usado. Vou falar como é que você faz isso também um pouquinho mais pra frente. Se não tiver o ingrediente que você quer nesse post que eu já fiz, você digita no Google quantos gramas tem em uma colher de fermento, por exemplo, se for o ingrediente que você quer saber. Vamos cumprir então esse terceiro mandamento e transformar as xícaras em gramas e chega de prejuízo. Vamos para o próximo. Aqui, quarto mandamento da precificação de bolos e doces. Calcularás o seu preço baseado em todos os seus custos. Hashtag garimpar o feed. Isso aí, porque tem tanto conteúdo bacana lá que pode ajudar. Vamos lá. Como eu já disse, nos custos entram a matéria-prima, que são os ingredientes, as embalagens que a gente compra, as despesas com a luz, internet, gás, água, taxa de máquina de cartão, comissão, se você tem aquele revendedor, tudo isso entra em custos. Aluguel, se você está pagando aluguel na sua casa, que você faz em casa, entra como custo sim, tá? Então, você precisa calcular o preço do produto baseado em tudo isso. Ah, mas o aluguel? Sim, o aluguel ele entra porque é o espaço onde você está fazendo, tudo bem? Vamos lá. Próximo mandamento. Bora para esse próximo mandamento. É o quinto. O quinto mandamento, estou na metade já, de precificação de bolos e doces, colocarás o preço da embalagem em seus cálculos. Muita gente acaba esquecendo de incluir o preço das embalagens. Sejam aquelas forminhas, ou então aquela caixa de transporte, que as pessoas geralmente pensam que é muito baratinho, né? Ah, forminha baratinha, R$1, R$2, e não coloca esse preço. E agora tem também os cake boards personalizados. Esses cake boards personalizados, gente, eles ficam para o cliente, porque o valor ele é tão baixinho a ponto de poder ser incluído no preço, tá bom? Ele é mais em conta do que aquela tábua, que você também não vai ter aquela dor de cabeça de ficar esperando o cliente te devolver. Então é uma sacada muito boa. Olha só quantas coisas boas tem num cake board personalizado. Você inclui o preço, porque ele é baratinho, inclui o preço no seu produto, fica para o cliente, já é um brinde para o cliente. O cliente adora ganhar brinde, eu adoraria ganhar um brinde como esse. E personalizado, porque onde o cliente usar, tá a tua marca lá, gente. Olha só, olha o branding. Tá o seu marketing lá para onde quer que ele use no dia do evento e se ele usar depois também. Como a gente está falando
de precificação, vale lembrar que uma boa embalagem, ela agrega valor ao seu produto. Eu acho que eu falei isso na live passada, foi? Quando eu falei sobre conquista e atração dos clientes. Quanto mais valor tem no seu produto, mais caro ele vai ser. Olá, Débora! Assim você oferece uma embalagem apresentável, como se fosse um presente. Botei até um desenho de um presente. Por exemplo, o cliente ele vai ficar maravilhado, não vai ser aqueles clientes que ficam reclamando do preço, porque ele vai enxergar o valor no produto. Ele não está comprando um doce, não está comprando um bolo, ele está comprando um presente, tá? E o ato de presentear não tem preço. Vamos cumprir então esse 5º mandamento, investir na embalagem e incluir sim no preço. Bora pro 6º mandamento, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui. Não acrescentarás, esse aqui é tenso. Não acrescentarás nenhum percentual aleatório para descobrir o valor das despesas efetivas. Tem quem calcule 10%, 15%, 20% nessas despesas efetivas. Essas despesas efetivas é o que muitas pessoas chamam de custo fixo ou semifixos e custos imensuráveis. Isa, eu te amo, você é a melhor confeiteira. Obrigada, eu te amo também. Olá, Josi, tudo bom? Então, a luz, água, gás, aluguel, telefone, internet, adicionais. Mas o que são adicionais, Isadora? São aqueles, o Perfex, material de limpeza, né? Detergente, material de limpeza, etc. Que você usa quando você produz o seu bolo ou o seu doce. Você não precisa lavar aquelas vasilhas, lavar a panela. Então, você tem um gasto, então ele vai entrar sim na precificação. Eu aprendi lá no começo da minha caminhada aí na confeitaria que eram custos imensuráveis. Mas na verdade, conforme foi passando o tempo, eu percebi que eu consigo sim mensurar. Ao menos fazer uma média a fim de calcular esses custos fixos. Os 10 mandamentos, tudo que eu quero. Isso aí. Mas como que a gente faz para mensurar os custos imensuráveis? Bem, a gente separa todas as continhas da gente do último ano, tá? As continhas, pega a conta de luz, conta d'água, o preço que você pagou no teu aluguel, todas as contas que você teve durante o ano. Aí você vai somar tudo aquilo ali e dividir por 12. Por que divide por 12? Porque nós temos 12 meses dentro do ano. Então eu quero saber qual é a média mensal. Isadora, mas eu não tenho todas essas continhas guardadas. Então você pega dos 3 últimos meses. Se você só tem do último mês, você vai fazer a conta com aquele último mês. Mas daqui pra frente você vai começar a guardar para você poder fazer uma média. Então você não vai dividir por 12, só vai dividir pelo número de meses que você tem. Agora, esse valor que deu, esse resultado da divisão, você vai dividir agora por 720. Esse número é aleatório, Isadora? Não tá falando para não falar de número aleatório? Não. Se a gente calcular certinho, 720 é o número de horas que tem dentro de um mês completo. Tá? Dentro do mês completo eu tenho 720 horas, peguei minha média de gastos e dividi por 720 horas. Da mesma forma, eu vou multiplicar. Agora que eu já encontrei o valor da minha hora, quando eu divido por 720 horas, eu já encontrei o valor da minha hora. Então, olá Cida, tudo bom? Agora eu vou multiplicar pela quantidade de horas trabalhadas durante a minha produção. Eu tô calculando aqui, são os custos... custos fixos. Que eu coloquei um valor aqui diferente. Por que eu vou calcular a mão de obra, que eu vou falar lá na frente, por 220 horas? E no meu custo fixo, que é a minha despesa efetiva, eu vou calcular por 720. Porque a mão de obra, ela é o tempo que você tá ali fazendo o seu trabalho. Já o seu custo fixo, você também utiliza em outras atividades. Como, por exemplo, você lava a louça da janta, você gastou ali luz,
ao ler, você gastou água, gastou o sabonete, ó. Quem lava a louça com sabonete, gente? Gastou o detergente. Você gastou luz quando você tá lá no seu quarto lendo com a luz acesa. Você gastou um gás para fazer o almoço e usa o mesmo gás lá na produção do seu doce, porque como eu falei aqui, eu tô falando para quem tá começando agora e não tem 2 botijões de gás, tem só um para fazer tudo, não tem problema, tá? Então, a média de custos, do custo fixo, ela engloba tudo isso. Por isso que eu preciso calcular pelas horas todas do mês. Só que o resultado, ele só é calculado sobre as horas que eu estava fazendo lá a produção do meu bolo, a produção do meu doce. Por isso que, no final, a gente sempre vai multiplicar pelo tempo de trabalho. Se eu levei 3 horas para fazer o meu doce, meu bolo, então eu vou multiplicar por 3. Se eu levei 8 horas, eu vou multiplicar. Gente, a gente precisa ser muito, muito, muito honesta, tá? Na hora de fazer esse cálculo. Só vai colocar aquilo que você realmente utiliza, mesmo que você utilize fora, mas você também utilizou dentro, como gás, por exemplo, e o horário que você trabalhou. Se você tá fazendo um bolo, tô batendo meu bolo lá, coloquei lá no forno, daqui a pouco vou começar a mexer o recheio, alguém chamou no meu portão. Eu desliguei o fogo, senão vai queimar. Vou lá no meu portão. Nossa, eu fiquei 1 hora batendo papo com a vizinha, que aconteceu alguma coisa, e eu voltei. Essa 1 hora que eu fiquei batendo papo não vai entrar pro cálculo, tá? Porque eu parei o meu trabalho, eu parei de mexer o meu recheio. Então não vai entrar pro cálculo, tá? A gente precisa ser muito justo com o cliente. Muita gente não percebe que acaba tendo prejuízo por conta dessas coisas que acham ser mínimas e não inclui, tá? Então não tá percebendo às vezes que a compra do mês aumentou porque ela tá trazendo mais esponja, tá trazendo mais detergente, tá trazendo mais desinfetante. Porque, gente, trabalhar com confeitaria em casa suja. Gente, como suja. Ou quanta louça tem. E tem que lavar mais vezes o chão. Ai, a gente sabe o que tá falando, né? Vocês sabem. A conta de luz aumenta, a conta d'água, nossa, que é muita louça, então haja água. O gás, às vezes, acaba antes do previsto e a pessoa não sabe por quê. Porque ela não fez esse cálculo. Então, vamos cumprir esse 6º mandamento, mensurar, sim, os custos fixos. Bora pro 7º mandamento. Não é verdade, Jéssica? Falei que eu ia lembrar? Jéssica. O 7º mandamento da precificação de bolos e doces é: prepararás registro dos recursos de todos os seus produtos. Eu chamo de registro de recursos o que muitas pessoas chamam de ficha técnica, tá? Ela serve para precificação, ela serve para padronização do doce e serve também para o controle da produção. Imagina o seu cliente. Ele comprou lá o seu doce na primeira vez. Adorou o seu doce. Então ele quer comer novamente. Quando ele faz a encomenda de novo, ele sentiu que tem alguma coisa diferente. Aí imagina, quando ele compra da primeira vez, ele gosta. Se ele comprou uma segunda, ele quer ter a mesma sensação da primeira vez que ele comprou. Por isso é preciso ter uma ficha técnica, porque ela vai padronizar a produção do seu produto. Todas as vezes ele vai sair igual, ele vai ter o mesmo tempo de preparo, a mesma quantidade de ingredientes. Então precisa sim, gente, nada de olhômetro. Manuela, tudo bom? Paula, tudo bom? Então nada de olhômetro. A partir de agora a gente usa o registro de recursos, vulgo ficha técnica, para calcular esses custos. Agora que você já sabe, que eu falei lá no início, quantos gramas tem em cada ingrediente da receita, você vai fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo com um ingrediente que ele faz parte da maioria das receitas aí. Farinha de trigo. O preço do pacote da farinha de trigo. É só um exemplo, eu não sei quanto custa aí, para você ver como o preço ele depende, né, de pessoa para pessoa. Às vezes a minha vizinha compra no mercado e eu compro em outro, e a gente paga um preço diferente na farinha de trigo. Então vamos supor que eu tenha pago R$3. Se ela pagou R$3,50, o resultado dela, o preço dela vai ser diferente. Se ela pagou R$2,90, o resultado vai ser diferente. Quantos gramas vem dentro de um pacote de farinha de trigo? 1 quilo, por exemplo. 1 quilo são 1.000 gramas. Então eu vou precisar, na minha receita, de 300 gramas. Estou chutando aqui, tá? O cálculo, ele vai ser o preço pago dividido pela quantidade do pacote multiplicado pela quantidade utilizada.
Nesse exemplo, vou dar um exemplo aqui para clarear, porque pode ter ficado bagunçado. Vamos supor, R$3 que eu disse que eu paguei, então foi o preço do pacote. Eu vou dividir por 1000 gramas, que é a quantidade que vem no pacote. Agora eu já sei quanto custa cada grama. Cada grama custou X. E eu vou multiplicar pela quantidade de gramas que a minha receita pede. Minha receita pediu 300 gramas, então nessa receita fictícia, com farinha de trigo, eu tenho um custo de 90 centavos de farinha de trigo. Só de farinha de trigo. Aqui tá, inclusive, um dos motivos do cliente ter prejuízo se ele der os ingredientes e pedir para você cobrar o restante. Porque ele acha que o restante é só mão de obra, ela vai me cobrar uns 20 conto, vai cobrar uns R$20 só, tá bom. Só que ele chega com 1 quilo de farinha de trigo que que ele pagou R$3 e você tá pagando 90 centavos, pagaria 90 centavos. Então, ele saiu no prejuízo só na farinha de trigo. Ele já saiu no prejuízo de R$2,10 e agora imagina nos outros ingredientes que ele tá te dando ali. Então, se você não cobra o restante, que são aqueles custos fixos, que eu já falei como é que faz, a mão de obra, que eu vou falar também, então você acaba saindo no prejuízo também, tá? Porque você vai gastar o seu custo fixo, vai gastar suas despesas efetivas, você vai ter aquele gasto, tá? E o seu tempo, que como eu sempre falo, tempo é dinheiro, precisa. Salário é salário, trabalho é trabalho, amigos, negócios à parte. A menos que você queira dar de presente. Dar de presente não tem problema, você não vai cobrar nada, nem os ingredientes você vai cobrar. Ou se você quiser ajudar, aí já não entra como precificação, eu já não tenho nada a ver com isso. É bom você presentear, tá? Até sou a favor, super a favor, que você presenteie com os seus produtos para divulgação. Mas nessa live eu estou falando exclusivamente daquela relação entre cliente e profissional e confeiteira. Bora cumprir esse mandamento aí e fazer a ficha técnica, registro de recursos dos nossos produtos. Bora pro 8º mandamento. Tô falando muito rápido, gente. 8º mandamento: definirás o valor do trabalho manual de acordo com a sua função e localização. Trabalho manual a gente precisa definir, porque como eu já falei, ele é o valor do nosso salário. O salário, ele é de acordo com a função que você exerce e com a sua localização, porque você precisa ser justa com o cliente e precisa ser justa consigo mesma, tá? O ideal é que o salário seja equivalente ao que o mercado paga para uma pessoa que trabalha, um profissional que trabalha nessa mesma função. Não é um valor aleatório que você decide. Eu quero ganhar, deixa eu ver, uns R$3.000 por mês. Então eu vou fazer o quê? Vou vender 10 bolos de R$300. Gente, longe disso. Porque se nesses R$300 de cada bolo, ele já consta o seu salário dentro dele. Mas também constam todas as outras peças do quebra-cabeça, que é a precificação. Tá ótimo. Obrigada pelo feedback. Dentro desse faturamento, que é o preço total, tem todos os custos, tá? E o custo da mão de obra, do trabalho manual, ele é só um pedaço, ele é só o salário, que é quanto realmente entra no bolso. E sim, ele pode ser menor do que a gente imagina, tá? Mas não desanima não, porque esse valor ele pode aumentar com o tempo. Para calcular o salário, a gente precisa saber qual é a função. Vamos colocar aqui a função de confeiteira. Agora, a região. Eu moro no Rio de Janeiro. Você vê qual é a região que você mora, tá? Qual é a cidade que você mora. Você vai fazer uma pesquisa pelo piso salarial de uma confeiteira da sua cidade. Para ser mais rápida, procure por vagas de emprego de confeiteiro e coloque na sua cidade. Eu pesquisaria, eu moro na cidade de Mesquita, então eu colocaria vagas de emprego de confeiteiro em Mesquita. E ali já vai ver qual é o piso salarial, vão aparecer várias. Você vai fazer uma média de qual é o salário que um confeiteiro recebe na sua cidade. Feito isso, você vai dividir esse valor por 220 horas, que são as horas trabalhadas durante o mês de um trabalhador da economia formal.
Por mais que a gente trabalhe em casa, a gente não trabalha 24 horas por dia, mas sim durante um período do dia. A gente come, a gente dorme, a gente sai não, que a gente está em época de distanciamento social, né? Mas a gente vai ao mercado, volta, faz coisas pessoais. E se você não tá fazendo isso, tá? Não tá tendo vida pessoal, você vai gostar da próxima live, tá? Eu já falei, dei até um spoiler da próxima live no começo aqui. Agora que você já dividiu, você vai multiplicar pelas horas trabalhadas na produção do seu doce. Na produção do seu produto fica muito redundante, tá? Na produção do seu doce. Tá bom? Vamos cumprir então esse 8º mandamento e calcular nosso trabalho manual à mão de obra. Vamos para o 9º mandamento. Quase acabando. O 9º mandamento da precificação de bolos e doces é: não multiplicarás por 2, 3, 4, 5 ou qualquer outro número sem nexo para obter lucro. Provavelmente, você que está aqui na live comigo já ouviu de alguma confeiteira mesmo que deve multiplicar por 2, multiplicar por 3. Gente, eu já ouvi que a gente tem que multiplicar por 5, tá? E a pessoa foi explicando lá cada coisa. Até aí tudo bem, né? Quando eu comecei, eu aprendi assim. E eu calculava o valor dos meus ingredientes, só os ingredientes, tá? Fazia lá a ficha técnica, eu calculava o valor dos ingredientes e multiplicava por 2. Eu achava assim, tô tendo 100% de lucro. Lendo engano. E olha que foi num curso pago que eu aprendi. Pasmem. Mas as contas, elas não estavam batendo no final. E eu acabava tendo prejuízo. Tinha alguma coisa errada. Na verdade, estava tudo errado, não estava não. Eu não sabia o que era lucro, como muita gente que inicia não sabe também. Não é só a gente multiplicar por algum número aleatório e pronto. Quem disse que trabalhar na confeitaria em casa é só fazer bolo, é só fazer brigadeiro? Gente, não é só fazer doce. Alguém pergunta pra você, você trabalha ou você só faz doce? Você tem que fazer todas essas continhas aqui. Tem quase 1 hora que a gente tá aqui só falando de conta, só falando de um assunto que é preço. Imagina, olha o trabalho que tem. Além de você estar aprendendo durante quase 1 hora, depois você ainda vai fazer essas contas aí, pra ver se você tá precificando corretamente. Olha o trabalho que você tá tendo, gente. É trabalhoso, sim. Primeiro, o importante é entender que o lucro é o que você vai reinvestir no seu negócio. Lucro não é salário. Repete comigo, gente. Lucro não é salário. O lucro não é meu. As pessoas que colocam lucros altíssimos, 80%, 100% ou mais, né? Provavelmente não estão fazendo esse cálculo do preço corretamente, ou então não estão levando em consideração os custos todos que tem. Então acabam botando uma margem bem alta na expectativa de cobrir as despesas, né, dos custos, e o que sobrar fica para ela. E não é bem assim. Essa é uma maneira muito perigosa de administrar o negócio, porque nem sempre um lucro alto ele vai garantir um retorno correto. O ideal é que na hora de precificar, a gente já leve em conta os custos do material usado, da mão de obra, que eu chamo de trabalho manual, que é de onde de fato virá o seu salário, que é o quanto você vai colocar no bolso para as suas despesas pessoais, calcular as despesas efetivas, que é a internet, a energia, a água, a luz, gás, etc. E os custos do meio de venda, que são as comissões, taxa de cartão, tudo isso. E o lucro. Dessa forma, você está calculando tudo certinho, tudo em seu devido lugar, cobrindo os custos das despesas, do salário e do lucro, que é o valor que volta para investir na empresa, que você futuramente possa investir em novos equipamentos, por exemplo. Lembra que lá na primeira live eu falei que você não precisa começar com todos os equipamentos? Lembra da história da minha batedeirazinha? Então, olá, Ana. Que eu comecei com aquela batedeira emprestada, coisa e tal. Então, eu não tinha minha batedeira, e a batedeira que eu comprei, depois que eu comecei, eu já comprei mais 2 batedeiras. Inclusive, uma delas, como agora eu não tô mais fazendo bolo pra vender, tô só focando aqui em dar as aulas, fazer os cursos, então, aquela eu já não preciso mais, porque não tem mais aquele volume de encomendas pra fazer. Então, eu passei adiante, eu doei a minha batedeira e tô só com a outra batedeira, com uma só, não preciso de mais do que uma.
Chegou atrasada, não tem problema, a live vai ficar gravada, Ana, mas é um prazer ter você ao vivo aqui comigo. Então, dessa forma, não tem a necessidade de colocar um lucro muito alto, porque se coloca um lucro muito alto, encarece o produto. E se você tiver o lucro certinho, fizer o cálculo do lucro certinho, você consegue reinvestir, comprar os seus equipamentos na ordem correta, na medida correta. Eu mesma fui comprando um bico por cada vez que eu fazia uma encomenda, eu pegava o dinheiro do lucro, ia lá, comprava um bico, comprava uma forma. Olá, Carol, tudo bom? Para manter um pequeno negócio saudável, uma margem de lucro em torno de 15% ela é suficiente. Não estou dizendo, Isadora bateu o martelo, é 15%, é detentora de toda a sabedoria suprema. Não, não sou. Eu estou sugerindo que 15% é suficiente porque você já aprendeu a calcular os ingredientes, você já aprendeu a calcular o seu salário, já aprendeu a calcular as despesas, né, efetivas, os custos fixos. Então, o lucro é da empresa. Então, você não precisa colocar aquele preço exorbitante que ninguém vai querer comprar pensando em olho grande, em sobrar mais dinheiro. Porque o seu dinheiro mesmo, o que é o seu salário, já foi calculado antes, tá bom? Depois de você calcular todo o seu preço, você vai fazer uma pesquisa. Aí sim que você vai fazer a pesquisa e olhar, só para olhar o preço da concorrência, para você ajustar o seu lucro, tá? Para ficar dentro do mercado. Aí você vai poder ter também uma margem de desconto dentro do seu lucro e vai montar o preço justo competitivo com o mercado. Se você calcula corretamente, você não precisa colocar o lucro lá nas alturas e torcer para dar tudo certo, tá? Você já vai estar provendo tudo e não vai ter surpresa nenhuma. Vai ficar salvo sim, Carol, vai ficar salva. Vamos cumprir então esse mandamento. Vamos para o último mandamento da precificação, que é o 10º. Montarás o preço justo para cliente e confeiteira, tá? Finalmente a gente vai somar tudo isso, tudo que foi falado na live, o preço dos custos, o salário, o resultado da sua taxa, sua margem de lucro, não esquecendo nunca da embalagem. E hoje tem, deixa eu ver aqui, tem apostila? Tem sim senhor, gente. Hoje tem apostila sim senhor. Oi, Lara, tudo bom? Hoje tem apostila sim senhor, a preço de um print novamente. Printa aqui essa tela, posta lá nos seus stories, me marcando, @Isadora Soares na cozinha. Depois você passa no link da bio, entra no grupo VIP, tá? Eu tô divulgando aqui o grupo VIP. Eu acho que eu não falei do grupo VIP no feed, não. É só pra quem tá aqui na live. E é lá que eu vou distribuir a apostila com o conteúdo da live de hoje. Então, se você não entendeu alguma coisa, não vai dar tempo, que faltam 7 minutos pra essa live acabar. Não vai dar tempo de eu tirar todas as dúvidas agora nesse vídeo. Mas 2 dias... Ah, a Carol tá no grupo. 2 dias, 14 a 20, olha aqui, eu farei um mini curso gratuito, tá? Onde eu vou ensinar desde a organização, passar pela produção, precificação e venda do bolo decorado. Tudo gratuitamente, tá bom? Eu tenho já um curso pago presencial. Nesse momento as inscrições inclusive estão fechadas. Eu tô com uma pequena lista de espera. Assim que eu abrir as vagas, eu vou avisar. Se você for daqui do Rio de Janeiro, eu vou falar com você. Tem gente me chamando lá no Nordeste para ministrar curso também de bolo decorado, mas eu estou esperando essa poeira baixar para eu poder ir para lá. Enquanto isso, no lustre do castelo, eu dou essas aulas online. Eu peguei algumas aulas do meu curso pago, montei um mini curso gratuito e nomeei de 7 para sempre. Isadora, que nome estranho, de 7 para sempre. Que tal de 7 é esse, gente? É porque em 7 dias eu vou ensinar você a fazer e a vender os bolos decorados para sempre. Eu abri as vagas desse mini curso de bolo decorado na quarta-feira, no dia 1º, anteontem, e já tem um monte de gente inscrita, tá? Só no grupo lá, no grupo VIP, já tem mais de 70 pessoas. E eu também vou abordar nesse curso, esse mini curso, eu vou abordar o tema precificação, só que eu vou ensinar com mais calma, tá? Só tem um porém. Esse mini curso, ele não vai ter replay. Então,
Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Só vai ver depois se comprar o curso pago. As aulas, eu já vou avisar com bastante antecedência. As aulas, elas serão sempre às 18 horas. A Aurelita aqui falou pra mim... A Aurelita? É a Aurelita não, né? Ih, já até passei o nome aqui da minha amiga. Alzelita, lembrei. Desculpa, Alzelita. Falou que às 18 horas é um horário melhor pra ela. Comenta aqui pra mim se às 18 horas também é melhor pra você. E você que tá aqui comigo, sempre nas minhas lives, você é minha convidada, tá? Quem se inscrever já de cara ganha aquela minha apostila com 30 receitas de recheio, tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó. Estou aguardando, ansiosa para esse mini curso. E a Jéssica tá aguardando, ansiosa. Ana, você é top. Obrigada. E nós todas somos tops. Aqui, ó, de 4 para 5 horas da tarde, um bando de gente aqui aprendendo de confeitaria. Nossa, todas nós somos tops, somos super poderosas. Como eu falei lá na primeira live. Quem aqui tava na primeira live? Já tá marcado, a Carol falou que já tá marcado, isso aí. Muito obrigada, eu tenho aqui pouquinho tempo, então eu só vou agradecer a você que tá aqui comigo até agora. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado na próxima live, ao vivo aqui no Instagram, às 16 horas. Se der, eu vou conversar aqui com a minha equipe, se eu posso fazer a live às 18, para mais gente poder participar. Fala aqui pra mim nos comentários se às 18 horas é um bom horário pra você, pra essa live que eu tenho feito às 4, tá? As lives do Instagram, elas acontecem às 4. Mas as aulas do minicurso já tá certo. Vão ser todas elas às 18 horas. Então anota, pra você não se confundir, que uma é 4 da tarde, a 8 é 6 horas da tarde. Anota pra não confundir. A Elaine aqui, ó, tá falando você pode tudo. Então, provavelmente, a partir da próxima quarta-feira, a gente já começa essas lives aqui às 6 horas da tarde, se ficar um pouquinho melhor pra vocês. Fica bom pra vocês? Coloca um joinha aí pra mim, dá um coraçãozinho pra eu saber se fica bom. Que eu quero o melhor pra vocês, tá bom? Pode ser sim? Que bom. De qualquer forma, já estou inscrita, ó, a Ordália já está inscrita, Carol pode sim, obrigada. De qualquer forma, gente, o link da inscrição, para quem não está inscrito ainda, ele vai ficar na bio. E eu vou colocar na descrição também dessa live, porque no IGTV e no YouTube a gente consegue colocar na descrição para você clicar no link de inscrição para ser redirecionada. Muito obrigada pela participação de todo mundo que está aqui. Eu quero ver o seu comentário, o seu print, hein? Seu print dessa live aqui nos seus stories. Com Isadora Soares na... Eu vou fazer uma pose, gente. Deixa eu fazer a pose. Pronto, fiz uma pose. Então, até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Beijo. Ai, entrou alguém agora, na hora que eu acabei. Me desculpa, acabei agora. Vem na semana que vem. Beijo.